Olá, bem-vindos, bem-vindas. Vamos tratar nesse vídeo sobre a judicialização da saúde número 2. Vamos ver aqui como é que é a posição dos tribunais superiores, principalmente o STF, na questão da judicialização da saúde no Brasil. Vejam, nós vimos no vídeo anterior os números trazidos pelo CNJ sobre a judicialização da saúde no Brasil. Um crescimento galopante nos últimos anos. E agora, vamos tratar dos requisitos previstos pelas decisões do STF que vão informar as concessões de liminares pelos outros tribunais no Brasil. Nós tivemos uma decisão bastante interessante, que é um caso de um recurso extraordinário 657/718, que era um pedido de uma paciente que solicitava um medicamento de alto custo para tratamento de uma doença bastante rara. Então, esse caso foi bastante relevante porque o STF se debruçou sobre a questão do fornecimento de medicamentos pelo judiciário, né, a determinação pelo judiciário, e principalmente nesses casos em que, por ser uma doença muito rara, não havia o seu registro na Anvisa. E aqui eles definiram, né, os ministros do STF definiram 3 linhas principais. Depois eu vou discorrer sobre cada uma delas, mas assim, a primeira delas era o seguinte. Então, as liminares na área da saúde devem obedecer esses 3 requisitos fundamentais. Primeiro, comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou do tratamento. Quem vai fazer isso é o próprio médico assistente, que através de um laudo fornecido ao paciente vai dizer da necessidade desse procedimento, desse tratamento ou do medicamento pedido na justiça. A demonstração da incapacidade financeira do paciente ou da impossibilidade de obtenção do medicamento ou do tratamento pelo SUS. E a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. Então, eu tenho que ter esses 3 requisitos cumulativamente para que essa liminar seja concedida. Vejam que o próprio recurso extraordinário 657/718 de Minas Gerais estabeleceu ainda que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Essa é a regra. Né? Então, se eu levo um pedido ao judiciário e eu faço um pedido de um medicamento experimental, via de regra, essa liminar vai ser indeferida. Essa decisão do STF fixa também a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Vejam, regra geral. Cada caso será analisado pelo judiciário, mas essa é uma das limitações estabelecidas pelo STF na decisão desse recurso extraordinário. Ele também estabelece que excepcionalmente, é possível a concessão de medicamentos sem registro na Anvisa em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido. Nós temos um prazo previsto na Lei 13.411 de 2016 e, se for extrapolado esse prazo, vejam, já houve a solicitação e a Anvisa tem tardado a proceder, né, com esse registro. E aí nós temos 3 requisitos a serem preenchidos também cumulativamente. Primeiro deles, existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Por quê? Porque nesse caso, em doenças raras, ultra-raras, é muito difícil a gente ter um número suficiente de pacientes, né, para teste. Então, a regra é essa. Eu tenho que ter a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Aí a gente vai ver FDA nos Estados Unidos, a Agência de Medicamentos Europeia,
Então, existe um pedido no Brasil, mas lá fora isso já foi analisado, já foi registrado, o medicamento, ao que tudo indica, é seguro. Então, isso é um indicativo para concessão da medida liminar. E a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Se eu tenho um medicamento ou um outro tratamento que traga as mesmas benesses, a liminar não vai ser concedida. Então, esses são os 3 pontos que a gente precisa analisar. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, elas necessariamente devem ser propostas em face da União Federal. Por que o STF diz isso? Porque vocês vão ver comigo nos próximos slides que a responsabilidade de fornecimento de medicamentos ou de tratamentos, determinados procedimentos com relação ao tratamento de saúde, é uma responsabilidade de todos os entes federados. Então, tanto os municípios como os estados, o Distrito Federal e a União são obrigados. Essa obrigação ela é solidária, porque trata-se de um direito fundamental, o direito à saúde. É um direito de segunda geração, um direito social fundamental. Então, o STF já determina que qualquer ente será obrigado ao seu fornecimento, mas nos casos de pedido de medicamento sem registro na Anvisa, a União Federal necessariamente integrará o polo passivo. Vejam só, o STF, num outro recurso extraordinário, fixa uma tese de repercussão geral. O que é essa repercussão geral? É um julgamento que ele vai ter uma tese que vai ser acolhida por todos os outros tribunais no Brasil. Então, a partir do momento que se fixa esse julgamento, os tribunais inferiores vão seguir aquela ordem do STF. E esse julgamento, esse recurso extraordinário, ele fixa a seguinte tese, o tema 793. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. Então, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Eu posso entrar, se tiver registro Anvisa, contra o município, contra o Estado, contra qualquer um deles, contra a União, inclusive, juntos ou separados. Agora, lembrando que isso só foge à regra daqueles medicamentos que não estejam no rol, não estejam registrados na Anvisa. Trago uma outra decisão aqui do Luiz Fux, ministro Luiz Fux, direito à saúde, um tratamento médico, a responsabilidade solidária dos entes federados. Ele vem reafirmando a jurisprudência daquele tribunal. A ressalva, como disse agora há pouco, a esse entendimento fica apenas com relação a medicamentos sem registro na Anvisa, que aí a União deve ser chamada para integrar o polo passivo. Senhores, a discussão ainda não se encerra. É um tema que vem sendo trazido cada vez mais pelo judiciário, levado ao judiciário brasileiro, e o STF ainda define alguns pontos a serem trabalhados, mas hoje o que temos são essas premissas para a concessão de liminares pelos outros tribunais inferiores no Brasil. Eu espero que tenham aproveitado o conteúdo dessa aula e os convido a continuarem com as próximas disponibilizadas no nosso canal.